O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe Itanei Campos. Itanei é desembargador, escritor e agora da Academia Goiana de Letras. Uma alegria receber o senhor aqui de novo. A satisfação é minha estar aqui participando, né, uma vez mais, para minha gratificação, na verdade, né? Eu fico agradecido pelo convite, estou sempre à disposição. Nós vamos falar sobre literatura. O Chico Perna hoje substitui o Edivaldo Lourenço. E olha que substituição, o Chico Perna também, poeta. Hoje eu estou no meio de dois poetas aqui, vai ser difícil, né? Olá, boa tarde, Doracino, boa tarde, doutor Itanei, seja bem-vindo. Também a satisfação, né, conversar aqui com o amigo Doracino, de quem tem uma grande alegria de reencontrar, e o doutor Itanei, esse figura humana e um grande poeta. O Chico Perna, que começou o programa. Nós começamos há 9 anos e meio atrás, na Fonte TV, e ele era um dos entrevistadores. Então, eu devo muito ao Chico. Eu chamei ele de irmão. Né? É isso aí. Uma alegria muito grande. Ele retorna à casa, né? Retorna à casa. Filho, e é uma grande figura humana, grande poeta também. Sem dúvida, né? Quando começou a literatura na sua vida, doutor Itanei? Eu acho que desde a infância, desde que eu aprendi a ler, e meu contato com o livro foi mesmo no ambiente doméstico. Papai, que ainda é vivo, está com 96, era promotor de justiça e professor. Então ele sempre teve uma biblioteca em casa, uma biblioteca básica, né? Aquelas obras básicas de Monteiro Lobato, aquelas dos contos, né? De Grimm, aquelas historietas, né, de fadas, etc. E eu, já em casa, quer dizer, desde a minha adolescência, me habituei a estar sempre em contato com livro, com literatura, e isso vai crescendo, né? Então, desde que eu me entendo por gente, pode dizer assim, eu mantenho esse contato com os livros, com a leitura, com a literatura. Já vai um bom tempo, né? Um dia desses, conversando com o seu irmão, psicanalista, o Ítalo, né, e ele me passou um WhatsApp falando que estava em Uruaçu, visitando seu pai e colhendo memórias. E me veio assim falei assim, meu Deus, que família é essa? Né? Que matriz é essa? Que numa casa tem dois grandes poetas, né? Itanei e Ítalo, né? E essa pergunta do Doracino, ela veio justamente a calhar para saber assim, que era uma curiosidade, né? Seu pai gostava de poesia, ou gosta de poesia? Ele é muito chegado à literatura ou essa coisa é espontânea de vocês? Logicamente que tem uma base, tem toda uma formação aí, né? Claro. Digamos que ele tenha criado um ambiente para nós nos aproximarmos intensamente dos livros, né? Porque ele também é um homem dado à leitura. Ele não é propriamente essa literatura literária, digamos assim, né? Ele gosta de leituras primeiramente de caráter religioso, um pouco místico, mas gosta muito de história. Ele escreveu, né, 2 trabalhos de caráter histórico, que é a história da fundação da cidade e a ascendência da família, um livro que tem um caráter genealógico, de estudo genealógico, e também do desenvolvimento da comunidade em Uruaçu. Então, são 2 livros, um de história político-administrativa e outro de história voltado ao aspecto genealógico, né, da família, com seus antepassados em Niquelândia, São José do Tocantins, né, a época. Então, um livro interessante, um livro de caráter histórico, historiográfico. E, quer dizer, leu de tudo, mas não especificamente literatura. Mas esse ambiente livresco, né, de biblioteca, nos conduziu a uma maior proximidade, um maior gosto pela arte literária, pela literatura mesmo. Só para retificar, o Ítalo até pode ser um grande, mas eu não sou ainda. Né? Mas o Ítalo também tem 3 livros, me parece, publicados, né? Ele é realmente muito dedicado. E parece que o psicanalista tem, né, pela própria condição, formação, talvez, né, da questão dos labirintos, né, das tragédias. Tragédias. Parece que isso leva o psicanalista a ter a própria atividade, ter, de certa forma, afinidade com o mundo mágico da literatura também, né? Que é a transfiguração do real, aquela coisa. Então, o Ítalo realmente é
é um dedicado escritor, é da academia, né? Espírito Santense de Letras, e veio aqui para esse evento, para a minha admissão na Academia Goiana de Letras. Mas, finalizando, né? Então eu acho que, ainda que papai não seja, digamos assim, um aficionado da literatura, mas é um homem da escritura, é um homem que gosta de escrever, sempre gostou, né? E até hoje, né, um homem de leitura constante, com as limitações da idade, né? Está com 96 anos de idade, já não tem, evidentemente, aquela visão, aquela facilidade de leitura, porque fatiga muito rapidamente. Com tantas atividades que o senhor tem, doutor Itanei, como desembargador, como o responsável pelas atividades culturais do Tribunal de Justiça de Goiás, que momentos você tem para escrever poesia, por exemplo? E se há um ritual para chegar a uma poesia, como é que é feito? Como é que é esse processo de criação? Esse processo é um processo meio caótico, né? Tem momentos que o tema aparece e você, às vezes, desenvolve parte dele, ou fica com ele retido para desenvolver mais tarde, dependendo do momento. Em certos momentos, no meu processo, às vezes surge e a gente já externa, né? Coloca para fora aquela ideia, aquela, vamos dizer, inspiração. Depois você tem que trabalhar no texto, né? Para aprimorar o texto, para ver se retira um pouco do lugar comum, dos clichês, né? Mas é assim, não há uma coisa disciplinada. Muitas vezes, assim, inesperadamente surge, né? Aquela ideia, vamos dizer, a luzinha que acende assim. E a gente ou faz na hora, ou faz depois, às vezes perde-se, né? Às vezes você vai retomar aquilo e aquilo já não existe. É um processo. Agora eu acho que para se escrever tem que se ter uma certa disciplina. Está me faltando um pouco isso, ultimamente, né? Devido mesmo a essa quantidade de atividades. O tribunal é uma atividade exauriente, né? Exaustiva, ela suga demais. Mas eu sempre faço alguma coisa, continuo escrevendo, né? Alguma coisa, pelo menos algum texto durante a semana. Às vezes eu escrevo comentários sobre algum livro que eu li. E tem um material, de certa forma, guardado, né? À espera de melhor lapidação e publicação. Doutor Itanei, pegando essa parte aí da poesia, da literatura e do lado jurídico, no qual o senhor milita, há uma corrente nas universidades do país que defendem uma aproximação do direito à literatura, né? Inclusive, algumas faculdades de direito têm no seu currículo. Lá em Ouro Preto mesmo, onde meu filho faz direito, tem essa disciplina. Para discutir o fato jurídico como tal. O senhor acha que a literatura ela é capaz de humanizar? Até porque eu faço essa pergunta, porque a gente vê os indivíduos saindo no campo do direito com uma certa prepotência. Você vê na classe médica, às vezes, também uma certa prepotência. E eu penso, mas a resposta está com o senhor, que se nós conseguirmos mudar isso no seio, ali na formação, eu acho que a gente poderia transformar um pouco. O senhor acredita que a literatura, esse diálogo, vamos pegar um Dostoiévski, por exemplo, Clínico Artigo, para discutir esses fatos jurídicos, essas saídas, há uma saída para a humanidade a partir da literatura? Bem, nós vamos aí para um rápido intervalo, vamos deixar essa pergunta do Chico Perna para o Itanei Campos aí em suspense e a gente volta já. Some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe Itanei Campos. Doutor Itanei é desembargador, né, escritor e da Academia Goiana de Letras. Chico Perna, você pode resumir a pergunta do bloco anterior? Pois não. Então nós falávamos da corrente das universidades brasileiras de aproximar o direito da literatura. E eu perguntei ao doutor Itanei, ao poeta Itanei, se ele acha que a literatura é um bom caminho, né, para humanizar o indivíduo, principalmente o estudante de direito? Eu acredito que sim. Eu acho que a literatura talvez seja essa a maior contribuição que ela
pode prestar, né, me parece, para o gênero humano é justamente nesse sentido. Claro, sem contar da questão do entretenimento, né, da questão da compreensão da alma humana. E o jurista, e aí o Chico Perna fala daquela certa prepotência que às vezes se verifica em profissionais do direito. O jurista dogmático, aquele que está muito preso à literalidade da lei, ele corre um grande risco de se tornar soberbo. Aliás, o escritor italiano já dizia, né, que a soberba é a doença natural do juiz. Ele tende para a soberba, porque o poder ele induz, às vezes, a prepotência, né, a arrogância. A literatura, me parece que ela traz essa possibilidade de amenizar essa eventual arrogância, né, prepotência que a atividade jurídica pode acarretar. Acho que a literatura, na sua busca, né, de compreender a alma humana, de retratar a tragédia e a glória, né, da existência humana, ela pode sim contribuir profundamente para que o operador do direito tenha uma visão humanitária, uma visão solidária da condição humana. E não seja aquele carrasco, aquele verdugo, né, mas que, pelo contrário, aplique a lei com ponderação, e compreenda que a pessoa é muito mais do que o momento, às vezes, de um erro, né, de uma infração, de um crime, de um conflito. A perspectiva humana é muito maior do que isso, né? E eu acho que a literatura ajuda muito nisso, né? Nós temos a literatura universal, você citou um título, né, que é uma referência, né, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Quando Dostoiévski retrata, né, um jovem estudante de direito que teve a arrogância de entender quem ele poderia matar ou não, né? Uma senhora usurária, para ele merecia a morte. Mas depois ele entra numa crise de consciência profunda. Então, a literatura possibilita essa reflexão sobre a condição humana. A literatura humaniza mesmo, a meu ver, aquele que a ela se dedica. E esse é o grande papel, o maior papel, o mais digno, me parece, da literatura. Um escritor americano, McQueen, ele diz que o projeto do romance é entrar nas pessoas, né? O da poesia, a senhora avalia que seja entrar também nas pessoas, interiorizar isso, esses sentimentos que o poeta transmite, é mais ou menos por aí? Eu acho que é mais ou menos por aí. Na verdade, a poesia quer seduzir, né? Ela quer cooptar, ela quer propiciar o deslumbramento, o encantamento, né? E não deixa de ser uma forma de conquista, uma forma de sedução, uma forma de cooptar a pessoa para aquilo que o texto, né, pretende como esteticamente belo. E o esteticamente belo que atinge, na verdade, a sensibilidade humana. Então, eu acredito que a atividade literária, a arte literária, é uma tarefa, é uma atividade de conquista da alma humana, mas que pode também ser uma forma de libertação da alma humana de essa série de misérias que nós carregamos, né? Desde a inveja, a mesquinheira, o egoísmo. Eu acredito firmemente que a literatura pode ajudar a superar, a tirar um pouco dessas cascas, né, que nós trazemos pela própria condição humana. Especialmente a poesia, né? Sobretudo a poesia. E por falar nela, o senhor não gostaria de falar algum poema seu aí? Assim, desse momento? Eu poderia falar, eu decoro muito pouco minhas poesias, mas eu tenho um texto que eu acho assim, mais pela musicalidade dele, que se chama Do Conhecimento. É um texto que eu fiz há muito tempo, mas como ele é fácil de repetir, ele diz assim: não se soubera do silêncio encouraçado onde o musgo prolifera, ou da mudez dos que são crucificados no ventre vasto da espera, não se soubera dos túneis maremortais que deglutiram velhos navios ancorados nos cais de ferozes conflitos, das aves, das naves idas sem retorno para as dimensões do nada, dos cemitérios, dos becos, das lagoas estagnadas ou das humildes cidadezinhas encravadas na paisagem.
não se soubera do olhar abstraído, do suor frio, do sobressalto da língua nos dentes, latente em desvario, não se soubera da resposta que não houvera, não se soubera de lágrimas, nem de riso se soubera. É mais ou menos isso. Lindo. Olha, é interessante, interessante como se dá, né, o Sidão, as almas, essa comunicação. E porque eu antes de vir para cá, eu li uma coisa interessante no Paz, que ele cita o Croce, e que o Croce diz assim, me licença para eu ler aqui, para ele a fantasia criadora, a essência da poesia, tinha por função ligar o particular ao universal e mostrar acima da estreiteza do finito a extensão do infinito. E o senhor acaba de me provar que é verdade. Então, na verdade, a poesia está no simples. A poesia ela deve ser verdadeira. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Para mim, esse é o valor, é a característica fundamental da poesia. A verdade, a transparência, a simplicidade, a pretensão de conquistar a alma do outro, mas pelo humano, em você mostrar a sua essência humana. E aquilo fazendo uma comunicação com a essência do outro, né? É o famoso namastê, né, do indiano, né, que o meu ser divino se comunica com o seu. Acho que a poesia, a proposta básica é essa. Eu acho que, assim, eu creio como sendo um indivíduo do interior, como eu, como o senhor, eu acho que a poesia está justamente nas pequenas coisas. Então, acho que da infância você apura o olhar, né, para essas pequenas coisas que são grandiosas. E aí essa história mesmo de transcender do finito, né, no infinito. Né? Mas eu sei também que o senhor traz em si, né, um aluvião da memória, material com o qual trabalha. Inclusive tem um pendor para a história, né? Para a historicidade, no qual o senhor tem uma especialização. De onde vem? Isso vem, parece-me que o senhor falou aí, citou há pouco, o seu pai, né, que escreveu 2 livros de história, o senhor também seguiu esse mesmo caminho. Como é que entra a história aí? A história no poeta e no desembargador, no jurista, né? Bom, não é perseguição não, viu, Chico? Mas eu vou ter que pedir. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o Dr. Itanei, que é desembargador, poeta, né, dos bons, assim como o Chico Perna, né? E, Chico, resume, eu acabei te cortando de novo. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Não é perseguição, não. Não, mas tranquilo. Mas eu estou do lado do Dr. Itanei aqui, porque dá um tempo dele pensar também. Tá ótimo. Não, na verdade, nós falávamos de memória, né, como material de poesia, mas também como material da história. E aí eu perguntei para o Dr. Itanei de que forma, né, a história entra na sua vida de poeta. Como se sabe, né, eu acho que tudo tem que ser interpretado e analisado dentro de uma perspectiva histórica, né? Não há nada fora da história. E cada homem, e cada episódio, cada fenômeno tem que ser analisado dentro do seu contexto histórico. Então, eu acho que a história como se dizia antigamente, é a mãe de todas as ciências, né? Porque dentro dela se comporta todos os eventos e tem as suas explicações. E o conhecimento da história possibilita o conhecimento do presente. A verdade é essa. Nós temos que conhecer para não repetir, às vezes, as tragédias ou os erros do passado através do conhecimento. Na verdade, a história não é passada, a história está no presente, né? Na verdade, é uma continuidade. Então, a história entra na vida de todos nós, parece sobretudo dos intelectuais, né? Que estão nessa tarefa de tentar compreender o mundo, compreender a conduta humana, etc. E no meu caso, lá em casa já havia, na minha infância, eu já tinha um ambiente em que o papai também sempre foi dedicado à história. Tanto que ele escreveu 2 livros, né, de caráter histórico. Depois ele passou a escrever algo também assim um pouco na linha, como é que eu diria, não esotérica, mas se aproximando, que ele escreveu um livro que chama O Aquecimento do Planeta e o Fim do Mundo. O fim dos tempos, parece. Aí ele faz um levantamento de profecia de Nostradamus e as análises da NASA com relação ao meio ambiente, né? Ele faz um livro bem eclético, mas até interessante de ler, muito interessante. Quer dizer, essa preocupação, né, com a evolução
da caminhada humana, né, através do tempo, na face do planeta e tal. Eu acho que eu herdei um pouco dele também, esse amor pela história. Eu estudo história há muitos anos, né, sempre li também. Aquele H.G. Wells, né, que tinha aquele da história da humanidade, desde a minha adolescência, bem lendo. E, por fim, eu fiz uma especialização em História Cultural. Foi oferecido pela Universidade Federal de Goiás. E, nesse curso, você tem possibilidade de analisar e de entrar em contato com os grandes mestres da história moderna, né? Desde Bloch, né? Da França, depois Brodel, Foucault, né? Todos esses, aquele filão da nova história da França. Isso o curso, a especialização me proporcionou. É uma história mais voltada, digamos assim, para a produção da cultura em todo sentido, fugindo um pouco daquela questão esquematizada de se analisar a sociedade sob a perspectiva da infraestrutura econômica, que seria, né, sobre a qual se formaria a superestrutura ideológica e tal. Então foge um pouco daquilo e acha que tudo interessa a história. Tudo é interessante para a história. Então a história não é só a história dos poderosos ou a história da evolução econômica, mas todos os fenômenos dentro da sociedade devem ser objeto de preocupação da história. Essa é a proposta da nova história. Eu acho que ela é estritamente ligada também, acho que enriquece muito a nossa atividade literária, no sentido mesmo até da ficção, da criação, da imaginação, do lírico. Eu acho que o conhecimento do caminhar do homem, né, pela face do planeta e através do tempo, é uma coisa, me parece que emocionante, que sensibiliza por vários motivos, inclusive pelas tragédias, né, que foram perpetradas, como também pelos grandes momentos, né, da conduta humana, da atividade da criação humana. Então eu acho que existe afinidade entre a história, a literatura e o conhecimento da história. Sob essa perspectiva, ela enriquece também a atividade da literatura. Como o direito também, parece, aliás, isso é uma tradição, né? No Brasil, sobretudo, nós tivemos os grandes escritores do período romântico, e mesmo do arcadismo, do início, barroco até, todos eles tinham, porque as primeiras faculdades foram de direito, né? Então, os juristas, os estudantes de direito, que se dedicavam também à atividade literária. Castro Alves, né? Os grandes nomes para você pensar. Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, Fagundes Varela, todos eles tinham formação. Gregório. Porque era Coimbra, né? E depois São Paulo, né? Depois em Salvador, né? Recife, né? Faculdade de Direito, as primeiras. Então, no Brasil houve, dentro do processo de colonização, e depois até no período imperial, tal, essa afinidade entre os estudantes de direito e os produziam literatura. Hoje já temos especialistas mesmo, né, na atividade literária, no estudo da literatura, como o nosso Chico Perna aí, que é da literatura mesmo. Eu fiz só 2 anos, não concluí, mas procurei suprir com o autodidatismo, né, digamos assim. Eu estou no meio aqui de 2 poetas, né? Falei no começo do programa, eu ia ficar meio perdido aqui, mas felizmente eu saio, chego ao final do programa são e salvo. E a gente vai chegando ao final do programa, infelizmente. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Dr. Itanei pela posse dele como acadêmico da Academia Goiana de Letras. É uma honraria. Eu sei que para ele foi muito importante essa eleição, essa participação lá né, uma fraternidade, um grupo de pessoas que estudam, que conhecem muito de literatura. Eu sei que isso vai enriquecer ainda mais o conhecimento já vasto do Dr. Itanei Campos. Mas, de qualquer modo, eu agradeço a presença do senhor aqui, que tirou um tempinho lá no tribunal para vir aqui conversar com os nossos telespectadores. Obrigado pela presença. Satisfação estar aqui. Eu fico muito gratificado, honrado, orgulhoso e feliz, né, por esse momento de convívio com o Chico Perna.